Pessoal, dando continuidade aqui aos nossos trabalhos, vamos agora à palestra A Nova Plataforma do Software Público Brasileiro, Integração de Ambientes Livres para a Colaboração, com Paulo Meirelles, Marisa Santos e Alexandre Barbosa. Se eu conseguir. Vamos nessa. Aqui rapidão. O Paulo Meirelles é professor do Bacharelado em Engenharia de Software da UNB e atual coordenador daquele curso. Tem doutorado em Ciência da Computação pelo IME USP. Atualmente também é pesquisador, colaborador do Centro de Competência em Software Livre e do Núcleo de Apoio às Pesquisas em Software Livre, da USP. Coordena a evolução do Portal do Software Público Brasileiro em uma parceria entre a UNB e o Ministério do Planejamento, via o laboratório LAPS, é LAPS mesmo? Da UNB Gama. Tem também aqui, compondo a palestra, a primeira palestrante do dia para florear a grade, a representante feminina aqui nesse universo que é tão masculino, não é? A Marisa Souza, pós-graduada em Engenharia de Software, bacharel em Administração com ênfase em Análise de Sistemas e Técnica em Processamento de Dados. Analista em Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento desde novembro de 2010, responsável pela administração do Portal do Software Público Brasileiro. Atuando atualmente na gestão do projeto do novo Portal do Software Público, a experiência profissional inclui análise, desenvolvimento, qualidade e gestão de projetos de software. E, para terminar de compor essa mesa, temos o Alexandre Barbosa, que é engenheiro de software pela Universidade de Brasília, atua como desenvolvedor pleno no projeto de evolução do Portal do Software Público Brasileiro, é entusiasta do software livre e contribuidor de ferramentas livres como o Analiso e o Colab, que muita gente aqui já conhece o Colab, né? E é bem... faz parte das nossas vidas. Enfim, boas-vindas a todos vocês. Muito obrigado por terem vindo. E vamos lá. Vai falar aqui mesmo? Eu falo em pé, né? Se quiser o microfone. Professor, eu quero o microfone sem fio, que eu gesticulo muito. Eu prefiro. Vou desligar isso aqui. Oi, tá. Então, obrigado pelo convite aí, especial aí o Jean, que contactou a gente lá. Aí eu fiz questão de trazer a Marisa, que é lá do Ministério do Planejamento, e esse projeto é um projeto do Ministério do Planejamento, né, desde 2007, que está no ar. Então, antes de começar a visão da UNB, que a gente tem uma certa licença poética aí de apresentar as coisas, pedi para a Marisa apresentar, na visão do Ministério do Planejamento, o que é o Portal do Software Público, o que eles pretendiam e pretendem, como é que foi essa história até a UNB chegar nessa conversa. Aí a gente vai partir para a evolução em si. Então, passar aqui para a Marisa fazer a fala dela. Boa tarde, gente. Como eu fui apresentada, meu nome é Marisa, sou analista em Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento e a gente atua aí nessa parceria com a UNB para a evolução do projeto do Portal do Software Público Brasileiro. Bom, eu vou explicar um pouquinho para vocês, dar só uma visão do que é o portal, de como é que o portal surgiu e do que é o software público brasileiro, porque o portal ele é só a materialização do conceito, que é um software público brasileiro. Então, o software público brasileiro ele surgiu em 2005, as primeiras iniciativas e tentativas de disponibilizar software gratuito para a sociedade, né, como geral. Né? A ideia inicial era trocar softwares entre governo, e isso passou por uma evolução, e aí a gente passou a ter uma visão de software como um bem público, assim como uma cadeira, né, como esse microfone, que é um bem público, a gente passou a enxergar o software como um bem público, que poderia ser distribuído e compartilhado entre toda a sociedade. A partir daí, a gente surgiu o portal, que é para materializar o conceito de software público. O software público hoje ele tem uma instrução normativa que orienta o que é um software público. Então, assim, para você disponibilizar, tanto pessoa física quanto jurídica, um software público hoje, você tem que ter
ter acesso a CN 01, né, que a gente tem lá no portal, e verificar os requisitos técnicos e jurídicos para que aquele software se torne um software público. Uma vez ele se tornando um software público, ele passa a fazer parte do catálogo de softwares públicos. Esse catálogo hoje está disponível no portal Software Público Brasileiro. Só que esse portal ele surgiu em 2005 e ele foi utilizado uma ferramenta que foi um framework que já foi descontinuado, chamado OpenACS, não tinha atualização, então a gente precisava atualizar por N motivos, manutenção que era muito escasso, né? A gente tinha muito trabalho para fazer manutenção. Só para vocês terem ideia, a gente não conseguia ter um catálogo de softwares categorizados, uma coisa muito simples e básica. Então a gente tinha, se a gente entrar no software público hoje, tem uma lista enorme assim, de softwares, 70 softwares, uma tripona assim, né? Gigante. Então assim, existia essa necessidade da gente fazer, né? Simples coisas, categorização, criar uma página de software melhor, que a gente não tinha página de software, a gente só tinha diretamente o conceito de comunidade. Então, para isso, a gente fez vamos chamar assim, uma chamada para a sociedade, uma chamada de participação popular, para que as pessoas nos ajudassem, né, os usuários da ferramenta nos ajudassem a conceber esse novo portal. E aí, essas etapas estão aí na tela, nós fizemos 4 etapas. Primeiro, nós colocamos disponível uma ferramenta para buscar ideias, né? Então, as pessoas iam lá nas ferramentas e colocavam as ideias que eles achavam que deveriam ter no portal. A segunda etapa, nós fizemos encontros presenciais lá na INAP. Então, nós chamamos as pessoas, né, e falamos assim, vamos lá, vamos, né, dar ideia para a gente do que é que precisa mudar, né, no portal. A terceira etapa nós fizemos com os órgãos do governo, né? Então nós ouvimos os órgãos também para poder ver quais eram as principais necessidades. E por fim, nós chegamos na UNB. Né? Por fim, nós chegamos... mostra o tapa, por favor. Por fim, nós chegamos num mapa mental que tem todas... Está na outra aba. Que tem... lá embaixo. Aí são as fotos, né, desses encontros presenciais que aconteceram. E aqui eu tenho esse mapa mental, que foi a saída desses encontros. Nós construímos esse mapa mental. Esse mapa mental transformou-se em documento de visão. E desse documento de visão nós precisávamos partir para a contratação. Inicialmente, a gente estava pensando em contratar uma fábrica mesmo, mas depois de algumas decisões estratégicas, nós fizemos um acordo de cooperação com a UNB, a Universidade de Brasília, e estamos em processo de evolução, estamos no nosso 2º ano de desenvolvimento do novo portal, da nova solução, e aí agora o pessoal vai explicar aqui como é que, vai mostrar para vocês, a gente já tem uma versão beta desse portal, vai mostrar para vocês como é que a gente está. Pronto, obrigado, Marisa. Então, a UNB foi procurada em 2013, né? E eles chegaram com esse mapa mental, né? E chegaram lá com 145 requisitos para a gente. Então, a gente passou basicamente uns 6 meses só reescrevendo o plano de trabalho, mas não é reescrevendo, é tratando, explicando o porquê que o software público atual não tinha atingido o objetivo, né? E aí foi que eu conheci o Interleges, e eu falava assim, quem está fazendo software público de verdade é o Interleges, né? Quem está chegando lá na ponta e fazendo é o Interleges, né? O nome software público está lá no planejamento, mas quem está fazendo software público de verdade, com vários softwares, trabalhando no modelo do software livre, é o Interleges. E uma das decisões tomadas em conjunto, a gente conseguiu convencer, né? São várias etapas, né? Várias camadas hierárquicas aí de convencimento. E a gente conseguiu convencer que algumas primeiro ponto era não podia reinventar a roda, né? Não tinha o menor sentido reinventar a roda. Tá? Aí, nesse levantamento, ficava muito claro. Eu tenho que ter uma espécie de rede social, eu tenho que propiciar colaboração não só em cima do código, mas... né, também em outros níveis, em rede. Então, a gente juntou algumas iniciativas. A iniciativa aí do Interleges, em cima do Colab, com a iniciativa da Presidência da República, em cima de uma plataforma chamada Nosfero, que hoje é o Participa BR. Né? Sendo que essa plataforma Nosfero ela já também vem em desenvolvimento ali desde 2006 e o Colab desde 2009. Não é isso? Então, a gente trouxe para o software público alguns anos, né, de conhecimento e de legado de software livre, e a gente então adaptou esse mapa mental que ela mostrou para assim, não,
por que o Interlage conseguiu essa capilaridade e por que o software público ainda não conseguiu determinada capilaridade? É porque quem explorou melhor o tal do ecossistema do software livre, né? Não vai dar tempo de explicar muito bem o que é software livre, mas espero que todos entendam que quando o software livre, eu tenho... Não é só questão de ter acesso ao código. Eu tenho, desde uma licença que me permite, né, contribuir, né, me dá o direito de contribuir, né, mas eu tenho essa entidade que parece uma coisa, né, abstrata, comunidade, né? Não, bota lá, aí vai vir do céu, né, uma coisa iluminada chamada comunidade que vai resolver seus problemas. Não, não vai. Trabalhar a comunidade de software livre, ou seja, do software público, ou seja, do software, é complicado, né? E para quem ainda está se perguntando se software livre dá certo ou não, você está um pouco atrasado, né? Tá? A Oracle comprou a Sun, que tinha comprado a MySQL. Então, não deve dar dinheiro software livre, né? A IBM, né, investiu alguns bilhões aí nos últimos anos. Então, software livre, então, para quem está com essa dúvida, então, como professor aí de engenharia de software, digo que, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de negócio a gente pode discutir, mas do ponto de vista técnico não tem melhor maneira de evoluir e manter um software do que se não for baseado em colaboração. Seja software livre ou não, mas em colaboração, né? Que você use repositórios, integração contínua e algumas práticas, né, do mundo real para desenvolver software. Então, é o que a gente quis trazer aqui para o software público. Tem que ter isso. É uma curva de aprendizado razoável, né, do dia da noite que você aprende isso, mas é um exercício. Então, a gente está mudando também um pouco o paradigma aí do software público, e isso vai impactar não só na parte tecnológica. O nosso projeto ele também visa impactar na IN, que a Marisa citou, e no que é definido esse modelo do software público brasileiro para ele se aproximar. Então, eu vou falar aqui, rapidinho, responder, né, essas perguntas básicas. O que a gente está fazendo? Então, oficialmente, o projeto é esse, né? Ele tem esse objetivo de tratar a evolução, mas do ponto de vista de pesquisa, ou seja, a gente, né, é uma coisa que, do ponto de vista teórico, precisa evoluir também, o que é o software público, como isso... A gente simplesmente não pode pegar o modelo software livre e aplicar ali no governo, porque tem outras, né, tem outras questões. Então, a gente tem que pesquisar, a gente tem que desenvolver, e obviamente, a gente tem que ser coerente, porque tem que ser em cima de plataformas abertas e colaborativas. Tecnicamente, a Marisa já citou, né? Hoje, os esforços da equipe que ela faz parte, hoje não, há muito tempo, eles basicamente ficam apagando incêndio lá por conta desse framework OpenCS e cada vez mais o tempo que o portal fica caindo, né, é menor, né? Então, tem esse problema. Eles não conseguiram fazer uma manutenção evolutiva da plataforma software público, apenas corretiva, apagando alguns incêndios, né? E a ideia é essa, é prover uma integração de ambientes. Então, deixou de ser, já deixou, né, porque o beta aí, deixou de ser um portal, e sim passou a ser uma plataforma, certo? Tem uma diferença. Um portal, né, não é um sitezinho mais, é uma plataforma com alguns serviços, e é isso que a gente vai mostrar aqui. O que integra esses serviços é justamente o Colab, que alguns de vocês conhecem bem. Uma outra coisa interessante, que tem um outro professor aí, o Carlos Denner, que é da administração da UNB, da área da administração da UNB, e tem um doutorado na área de atratividades em projeto de software livre, é estudos de licenças de software público, porque hoje só aceitam um tipo de licença, que é a GPL 2, e isso causa vários entraves. Então, isso precisa ser resolvido. E quando você lê essa IN 01/2011, ela é engraçada, né? Ela tem várias contradições. Inclusive que você pode ter software proprietário, software público, se o comitê do CISP decidir que sim. Então, quem se interessar pelo software e for ler essa IN, ela tem algumas contradições que têm que ser resolvidas. E do ponto de vista de negócio é isso, é o software público fazer o que, na minha opinião, hoje o programa Interlege, através da plataforma Colab, consegue de fato, né? Atingir ali o acesso à população, né? Seja a população ali através das câmaras municipais e prefeituras, no caso de vocês aqui, atingir, de fato, né? E garantir o suporte à instalação de alguma maneira. E com mais de 5 mil municípios não tem como fazer isso se não for
através de uma rede de colaboração. Né? Não tem como fazer isso, então né, estamos no lugar certo para falar disso. Tá? Então, quem está fazendo isso, a gente da UNB tem uma equipe ainda lá na USP, uma equipe pequena para tratar da parte de qualidade de código, que eu vou falar para vocês, e, obviamente, o Ministério do Planejamento. Né? A UNB, deixar bem claro, é a UNB Gama, que fica lá no Gama, longe pra caramba. Tá? É um campus que está em construção, é um campus de engenharia. Né? E uma das coisas legais desse campus de engenharia é que trouxemos engenharia de software para um curso integrado de engenharia. Então, eles vêm toda a parte matemática, toda a parte física, toda a parte fundamental aí, das ciências exatas, integrado com essas coisas modernas de tecnologia que a engenharia de software trata. Não é engenharia de software papo mole, não é engenharia de software que resulta em requisitos de 100 páginas. Engenharia de software do mundo real que a gente vai mostrar aqui e que nos possibilita formar, o Alexandre é nosso ex-aluno e continua conosco, e possibilita formar pessoas de alta qualidade, aí, como vocês vão comprovar com a fala do Alexandre. Então, o que a gente definiu nesse plano de trabalho que a gente escreveu, conseguiu fechar em 2013 e começou a trabalhar de fato em 2014. São 7 ciclos de desenvolvimento. Né? A gente encerrou agora, março para abril, a terceira release, o terceiro ciclo, mas desde a release 2 a gente já está com essa versão beta no ar, beta.softwarepublico.ufbr. Já está no ar. E agora a gente iniciou, né, teve essa transição aí de ministério. A gente iniciou agora em maio, na semana passada, a Release 4. Certo? E a gente espera que na primeira entrega parcial dessa Release 4, a gente saia do estado beta para o primeiro estado aí de produção e que a gente consiga virar a chave do portal atual para essa nova plataforma. Certo? A gente espera aí que nessa primeira entrega aí dentro de 15 dias, um mês, a gente consiga fazer isso com tranquilidade. Na verdade, a gente está fazendo isso. Né? A equipe já passou a última segunda-feira até 8 horas da noite lá com a equipe do Ministério implantando isso. Né? A implantação é uma outra etapa, né, que envolve SERPRO e vocês são de governo. Vocês entendem mais do que eu isso daí. Então, esse é o nosso ciclo. E como é que funciona o nosso esquema de desenvolvimento? Né? Métodos ágeis. Né? Então, internamente é métodos ágeis e a gente conversa com o governo, com o Ministério, da maneira que eles acharem melhor, mas internamente, vocês viram 7 ciclos, né? 7 releases. Cada release tem 4 meses. E a gente faz iterações, ou sprints, como vocês queiram chamar, de 2 semanas. Ou seja, cada release, cada versão, ela tem 8 sprints. A cada 2 sprints, a gente entrega faz uma entrega parcial. E isso tudo está no próprio repositório hoje do Beta, vou mostrar aqui, com script chef, script puppet, tudo automatizado para evitar aí um overhead na implantação. Né? A gente, nesse momento, está acompanhando a internalização lá, mas não vai ser o resto da vida. A gente não quer que a equipe passe, a equipe da Marisa lá passe, porque ela passa hoje de ficar dependendo de terceiros ou ter que se virar para manter o portal. Certo? Então, é a forma como a gente trabalha. A gente encaixa os métodos ágeis no ecossistema de software livre e ainda interagindo com o governo. Tem uma variável maior que eu vou falar para vocês agora, que é essa galera aqui. Tá? Então, a gente faz tudo isso aqui são todos alunos, no momento. Eu vou mostrar. Então, aqui eu estou mostrando 18 alunos. Então, eu tenho mais ainda, tem outra página. Tá? Então, são todos eles que estão fazendo isso. São alunos que variam lá de 4º a 5º semestre, até o último. E a gente tem alguns profissionais. A gente, então, vai desde do André, do Aço, do Carlos, da Carol, né? Até o Taz e o Thiago. Todos eles são alunos nossos lá. Eles trabalham 16 horas semanais do projeto. 16 horas semanais. Eu aconselho a vocês nunca acharem que estagiário ou estudante eles vão resolver o problema. Então, eles estão lá para fazer o grosso, para aprenderem, faz parte da formação deles. Trabalham 16 horas semanais, porque eu estou interessado na formação deles. Né? Eles não são minha mão de obra barata. Né? Eles trabalham lá 16 horas semanais. Aqui já, com o Alexandre, a gente já tem uma camada de recém-formados, que são nossos plenos, formados ali, e nas 2 camadas de baixo é o que a gente chama dos sêniors. Né? Então, o que a gente fez? Né? Nós não reinventamos a roda, e a gente foi mais esperto ainda. Nas 2 pontas aqui, eu trouxe para o projeto o criador do Nosfero, o Antônio III, tá? E eu trouxe para o projeto o criador do Colab,
né? Não posso chamar de criador, talvez foi o Jean o criador, mas o principal desenvolvedor, o Sérgio, que trabalhou aqui no Intelegis. Certo? Então, a gente fez o quê? Tem uma camada de aluno ultracapacitado, que estão se formando, que estão aprendendo, que sabem trabalhar com essas práticas modernas de engenharia de software, mas a gente sabe muito bem que nem aluno, nem professor vai ter tempo para resolver problemas não triviais. Então, tem esses dois caras e outros aqui, nessas camadas, que estão resolvendo problemas não triviais. Lógico, além da Lilian aqui, que resolve todos os problemas burocráticos. Tá? Mas, então, a gente teve muito esse cuidado de mostrar como pode ser essa interação, e é por isso que precisa ter um método ágil. Não tem como levantar 100 páginas de requisitos e falar, vou fazer aqui 6 meses. Não, a gente tem que estar o tempo todo fazendo review, fazendo planning. Por quê? Porque esse cara aqui, não só por isso, mas com alunos, então, vocês acham que eles trabalham todos os turnos iguais? Não, né? Impossível, né? Cada um tem seus horários, tem que assistir a aula. Então, se formando, a prioridade deles é a formação. Então, aí tem ali o japonês aqui, o Lucas Kanashiro está fazendo TCC. O que eu tenho que fazer no próximo mês? Tem que aliviar a carga dele, porque ele tem que terminar o TCC dele. E é do meu interesse que ele termine o TCC dele. Né? Então, a gente ainda mexe com todas as variáveis. Está mexendo com métodos ágeis, software livre, e uma variável maior, que é o recurso humano escasso, que é o aluno, e que a gente não quer comprometer a formação, ainda mais que eu sou coordenador de curso. Né? Então, eu não posso comprometer a formação deles. Eu quero o contrário, eu quero complementar a formação dele. Ao ponto de que o Sérgio contratou o Alexandre para passar um mês lá em Ribeirão Preto resolvendo problemas de outros projetos. É isso que eu quero. Tá? E é isso que a gente está conseguindo. Né? O Arthur, aquele de guitarra ali, já se tornou sócio da Colivre, que foi a empresa que criou o Nosfero, tá? Que é uma cooperativa. Então a gente está conseguindo as duas coisas com esse projeto. Então é o governo também fazendo, né? Eu não digo mais inclusão digital, mas sim a imersão, né? Apropriação, né? Nenhum desses caras mora no plano piloto. O plano piloto que é de Brasília é o que vocês estão conhecendo aqui. Ninguém, com a coincidência, mas ninguém. Ou seja, parece que está sendo razoável essa política do governo de descentralizar alguns campos. Então vamos ao que interessa aqui tecnicamente. Então a gente chegou nessa arquitetura aqui, que, para quem conhece o Colab, ela é abraçada pelo Colab, mas a gente tem que ter vários serviços, uma camada de integração, uma camada única de autenticação. Você imagina, para quem não conhece o Colab, você imagina algo como o Google, né? Você loga lá, você tem vários serviços, né? Você tem e-mail, você tinha o Google Code, que foi fechado, mas você tinha o Google Code, você tem a rede social, né? Isso, o Plus, você tem isso daí. Então, é isso que a Marisa quer. Né? A equipe da Marisa quer isso, ela quer o Google do governo, um bando de serviço integrado, que faça tudo. Que o e-mail ainda não chegou não, mas já rolou uma conversa de integrar Nosfero com o Expresso. Né? Aí já é a piada, o Nospresso. Tá? Já rolou isso daí. Então, né? Ok, vamos lá. Né? Isso já teve reunião lá da equipe do Ricardo Paulo da presidência, com a equipe do Cérebro, já rolou esse tipo de coisa. Tudo bem, não faz parte do nosso trabalho aqui, mas então todos vocês são usuários do Google, vocês sabem o que eu estou falando. É mais ou menos isso, agora só para o ambiente de desenvolvimento. Então eu preciso de um sistema de gerenciamento de projeto, integrado com Forge, um sistema de controle de versão. Aí tem coisa mais técnica, uma análise de código-fonte, porque depois desse negócio do Snowden, né? Quero ver a qualidade, quero ver se tem alguma vulnerabilidade no código. Então a gente precisa fazer isso de alguma maneira. Eu quero lista de e-mail, eu quero rede social, eu quero chat, eu quero outras coisas. Né? Outras coisas. Né? Fora a gamificação e experiência do usuário, e mobile, e tablet, né? e tudo. Né? Queremos tudo. Beleza. Aí a resposta é básica, né? Com tempo e dinheiro eu faço tudo. Né? Se mudar tempo e dinheiro, a gente faz tudo. Né? Contrato, pago bem os alunos, eles ficam lá. Trago o criador do Nosfero, trago o criador do Colab, trago esses caras todos. Né? E a gente está falando sério. O Sérgio foi chamado pelo Google. Não foi. Ficou com a gente. Porque ele preferiu fazer mestrado e ficar no projeto. O terceiro estava coordenando uma equipe, né, mundial de Linux embarcado na Linaro, que é um consórcio de chips ARM. Ficou, né, veio para a gente aqui porque tem o intangível aí, que é colaborar de fato com esses projetos de software livre. Mas bem, vamos lá, vamos fazer. Então veio, né, não reinventando a roda, veio o Colab, e hoje quem da equipe, um dos que mais entende do Colab, possivelmente mais do que os caras do Interlegis, porque o Colab acabou de ser refatorado
A versão que vocês usam não é a versão ainda que a gente refatorou, mas o Alexandre passou o mês de abril lá com o Sérgio para refatorar. Eu vou pedir para ele comentar com a gente tecnicamente o que aconteceu e, obviamente, explicar o Colab, mas você viu que o pessoal já conhece bem o Colab, então você pode descer tecnicamente no IVI, fica à vontade. Depois eu volto para falar do Nosfera. Tranquilo. Boa tarde a todos. Então, basicamente, em relação ao Colab, como o professor Paulo já falou, teve uma mudança um pouco drástica nos últimos tempos, não necessariamente para desvincular do que está o Interledges, mas para tornar o Colab uma coisa genérica, que é o princípio do software livre, né? Contribuir e deixar ele de modo que tanto seja útil para a gente enquanto portal de software público, quanto para o Interledges, quanto para quem quiser utilizar o Colab enquanto plataforma de integração. Aqui, acho que a maior parte de vocês já conhecem essa interface do Colab, que é a integração mais simples. Eu acho que talvez não valha tanto entrar nesses detalhes, mas que integrava já alguns conceitos. Basicamente, eu acho que o principal, o mailman, que é um conjunto de listas de e-mails que tem, através da interface do Colab, é possível acessar as threads de e-mails, fazer algumas coisas que acho que a maioria já está familiarizada, mas que a gente está tentando evoluir o Colab para chegar a um ponto em que a gente consiga integrar tanto visualização, autenticação e busca, dados, no caso. A questão de visualização, a gente poder integrar diversas ferramentas que já existem, que não precisar reinventar a roda, ferramentas que já têm suas funcionalidades de maneira visual, interface de usuário, usabilidade. Em relação à autenticação, porque não é viável um usuário ficar autenticando em uma ferramenta, muda para a ferramenta X, para Y vai ter que se autenticar novamente, vai ter que ter uma nova senha, o objetivo do Colab é realmente integrar isso de uma maneira transparente, tanto no aspecto de segurança, quanto no aspecto de influenciando também na usabilidade do usuário. E em relação à questão de busca, já que você está integrando no conjunto de dados como um todo, vamos dizer assim. Porque se você está integrando um conjunto de ferramentas e o seu objetivo é que isso seja transparente para o usuário, é importante que o conjunto de dados seja tratado de uma maneira também integrada. E nesse caso, entra um pouquinho em relação à visualização e autenticação o proxy reverso, que é uma maneira como o Colab trabalha, que filtrando todas as requisições, toda a interação que o usuário tem com as ferramentas que compõem o que o Colab integra, estão abaixo do Colab. O usuário acessa o Colab e o Colab faz essa interface para essas ferramentas. E a plataforma de busca, que foi o que eu falei, de integrar todos os dados que compõem essas ferramentas. O pessoal do Interledges fala assim, o Colab já fazia isso desde sempre. Tava tudo primeiro. Aí esse que foi o grande problema, porque o Interledges mostrou todos os resultados dele, maravilhosos, tudo funcionando, aí o planejamento foi, tá pronto. Tá pronto. Primeira coisa, ninguém conseguia subir o Colab se não tivesse o dump do banco de dados do Interledges. Já começa aí. Não estou criticando, porque é o jeito que dava para fazer. Beleza, desacoplando. Outra coisa que tinha aí da autenticação, sim, mudamos a autenticação. Antes só era via o serviço Persona. Hoje, a gente pluginizou isso. Você pode via o serviço Persona, que é um serviço de autenticação lá com a Mozilla, né? Mas quanto você pode se autenticar numa base, né? E é o que a gente precisava fazer, porque a gente no software público, né, como tudo seja governo, aqui é .leg e lá é .gov, não é isso? Vocês entendem mais do que eu. Para mim, eu achava que era tudo igual, mas aqui vocês podem fazer uma coisa, né? O legislativo pode fazer uma coisa e o .gov não pode fazer essas coisas. Entre algumas coisas, eu não posso guardar os dados do meu usuário fora do país. Tem que guardar aqui. Então a gente pluginizou isso. E tudo isso daí, basicamente, fez com que o Colab enxergasse, nessa refatoração que o Alexandre participou, as plataformas como plugins do Colab, ou seja, do Django, que é a plataforma aí o framework que o Colab foi desenvolvido. Então, agora, tá lá integrado. Aí a gente ainda está refatorando a parte da busca global, né, para integrar. Está refatorando tudo isso, mas agora a gente consegue ter um CSS desacoplado do core. Então, o pessoal aí, principalmente na internet, conhece o Colab a fundo, entender o que a gente conseguiu desacoplar e pluginizar e tornar configurável. Conceitualmente e na prática, o Colab já fazia tudo isso que o Alexandre falou. Mas na hora que eu coloquei uma ferramenta como o GitLab, que a gente vai mostrar embaixo, aí a coisa não era bem assim. Aí na hora que a gente foi colocar o Nosfera, a coisa não era bem assim. Então a gente teve que
dar alguns passos para trás, refatorar o Colab, né? Não depender tanto do core, né? E deixar mais pluginizado. Então, foi esses avanços aí que foram feitos. E até o Proxy Reverse C, que é um componente à parte em si do Colab, né? Que é um outro projeto aí que o Sérgio lidera, foi praticamente reescrito por ele, né? Nesses últimos 1 ano que o Sérgio está de fato no projeto. Tem essa questão que de maneira genérica, de contribuir de maneira genérica e poder ter uma usabilidade boa para quem quer para qualquer ferramenta que você queira integrar o Colab. E nisso, falando assim, em questão do que a gente viveu, do que a gente teve como experiência ao longo desse quase 1 ano e meio de projeto de evolução do portal de software público, quando a gente for integrar certas coisas, partir do ponto que tinha do Colab, integrar tanto visualização, autenticação, tentar seguir esses princípios de visualização, autenticação e busca, a gente viu que as ferramentas são totalmente heterogêneas. Você não pode... É muito complicado, é muito complexo você assumir que você vai conseguir um protocolo único de comunicação entre essas ferramentas para deixar a usabilidade delas totalmente transparente ao usuário em relação a tanto a usabilidade, que talvez seja uma coisa um pouco... Talvez as mais simples dessas, e eu já considero uma coisa complexa, quanto à questão da autenticação, que diverge muito de uma ferramenta para outra, quanto à questão da própria análise dos dados, como você vai tratar cada dado, como que você vai fazer a pesquisa, como que você vai fazer a hierarquia desses dados. Tá. E aí, nesse caso aí, um âmbito um pouco maior dessa integração do Colab, pegando tanto a questão de lista de e-mails do MailMe, a questão do chat, que na versão atual do Colab, por exemplo, que o professor Paulo tinha falado, por enquanto está desabilitado, porque a gente ainda está em processo de refatoração e fazer o XMPP, que é o que vocês usam como chat aqui, funcionar. A questão da plataforma de busca única entre todas as ferramentas. A questão de rede social, Nosfero, que acho que o professor Paulo tem até bastante experiência em relação ao Nosfero também, e que pode falar um pouquinho mais sobre ele. A questão de ferramentas de controle de mudança, de sistema de controle de versão no geral, que a gente está integrando agora ao GitLab, mas já tinha um suporte já alguns ao SVN, por exemplo, e que é preciso refatorar um pouquinho. Mas, de modo geral, falando um pouquinho de modo geral sobre a complexidade disso, o GitLab, por exemplo, se você for dar um push, você for subir um repositório que está local, subir as alterações para um repositório remoto, o Colab hoje, das primeiras versões do Colab, para gerenciar isso é algo extremamente complexo. Por quê? O Colab tem seu sistema de autenticação, o Git tem seu sistema de autenticação, o Nosfero tem outro sistema de autenticação. Tudo isso, gerenciar isso e conseguir logar a partir de uma única interface é algo extremamente complexo, é algo que ainda está em evolução. A gente está conseguindo tornar algo genérico a ponto de deixar o Colab quase como uma casca muito simples, e você só precisa fazer essa ligação, essa cola, os plugins de ligação entre cada ferramenta e o Colab, e o objetivo é que, ao final do projeto, a gente tem uma autoridade muito grande, lógico, é um software que está em constante evolução. Software que não tem evolução é um software morto. Tem muita coisa a crescer ainda em relação ao Colab, mas eu acho que a gente já está atingindo um nível de, digamos assim, desenvolvimento genérico muito bom em relação a um software livre. Eu acho que, falando um pouquinho sobre o Nosfero... Eu passo aqui. Deixa eu mostrar a criança aqui, para a coisa não ficar tão abstrata, né? Então, aqui... Deixa eu ir para minhas milhões de abas aqui que eu abri. Então, isso aqui para quem conhece já o Colab, né? Esse é o Colab, né? E o que o Colab está trazendo diferente do Colab ainda Interleges, esse é o beta. Espero que todo mundo entenda o conceito de beta. Beta é em construção, alfa, beta. Tá? A gente, então, está nessa transição do beta para produção, e isso vai impactar, inclusive, em aspectos visuais para se adequar ao padrão do portal.gov. Né? O portal modelo de vocês é outra coisa, tem o modelo.gov. Isso, na verdade, já está pronto e está sendo integrado
E agora, qualquer tipo de integração, a gente automatiza via scripts, né? Então, aqui eu tenho o Colab. E aqui, diferentemente aí do Colab Interlabs, eu tenho aqui já um Nosfero com qual o objetivo do cara entrar no portal software público? Achar o software público, né? Eu espero, né? Eu espero isso. Então, vamos acessar o catálogo do software público. Né? Então, nas últimas semanas, a equipe da Marisa começou a trazer aí os 69 projetos aqui. Então, aí a gente pode filtrar aqui, né, as opções, etc. Tá? Vai ter o conceito aí de software de governo. Então, eu posso incluir outros projetos, não necessariamente só software público aqui, mas aqui eu tenho o catálogo de software com várias opções de filtros. Né? Então, aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma rede, vou abrir aqui, uma rede, né? Eu tenho uma rede de comunidades de projetos. Né? Então, aqui é a parte que o usuário vai interagir. Né? Achou lá, posso clicar em qualquer um aqui, mas está tudo bonitinho. Ou você quer que eu escolha um especial? Eu vou pegar mais que pode. É o Cacique, sempre. Vamos ver se a busca aqui, que o Alexandre falou aqui. Né? Tá, Cacique aqui. Certo? Então, vamos clicar no Cacique. Então, o cara vai na página, eu quero fazer... Eu espero que cada um queira fazer o download, né? Então a gente tem uma equipe design razoável pensando nessa experiência do usuário. Fazer o download, saber o que é o software, né? As características e pronto. Né? Não encheu muita informação. Mas aí ele pode se envolver com a comunidade, né? Ele pode se envolver com a comunidade, ele vai poder ir para a lista, ele vai poder, etc. Aí a gente manteve, obviamente, a outra parte aqui do Colab, que é essa interface com o Mailman, das listas, onde você participa, né? Então, o nosso próprio projeto... eu quero saber como é que vocês estão fazendo. Beleza, está aqui. Meu último e-mail para a lista, eu sou bastante ativo, sou meio maníaco, né, de e-mail, mas está aqui. Aqui, processo de implantação. Então, você quer saber o que aconteceu segunda-feira? O Arthur aqui reportou o que aconteceu segunda-feira lá no Ministério do Planejamento. Tudo aberto. Qualquer um de vocês pode ver o que está acontecendo. Certo? E a vantagem dessa integração com o Mailman, do Colab, é que, por exemplo, o Alexandre não precisa entrar no meio dele para responder aqui. Então, funciona como fórum, como lista. Daí a gente ganhou do Colab e a gente vai evoluindo. Certo? Então, o cara pode participar das listas e etc. Aí, ele pode ir para o repositório. Eu vou mostrar o nosso repositório. Então, vocês já viram que eu estou no Colab. Tudo isso que a gente interagiu aqui é no Nosfero, é uma outra plataforma. O Nosfero é uma plataforma de rede social. E a gente acabou de ir para uma interface do Colab para o Mailman, que é um serviço de listas. Certo? Serviços. Tem uma outra coisa, que é... E você está vendo que parece que é a integração visual aí que o Alexandre falou, o Colab tinha, que a gente conseguiu desacoplar, parece que está funcionando, né? Parece que estamos em pelo menos ambientes irmãos, não é isso? Tá? Eu espero, né? Para mim tá, não sei se é porque eu estou muito acostumado com isso, mas tem uma integração aqui visual. Eu já passei por 3 softwares diferentes. E isso aqui é o GitLab. Tá? Cara, o Alexandre falou de push, de Git. Eu vou dizer a verdade, é porque o problema está com você. Você não está alinhado com o mundo. Certo? Você desenvolver software sem repositório significa que você não está alinhado com o mundo, com a realidade. É você que está desconectado da realidade, não que a gente sabe não. Simplesmente se você não sabe o que é um repositório e trabalha com software, e seu projeto não está em um repositório, eles não estão alinhados com o mundo. Aí eu até aceito, eu não sei o que é Git, sei o que é SVN. Ok, mas você ainda está... Você ainda está... Você está distante. Então, hoje o que realmente... os projetos que realmente evoluem e crescem de grande escala, seja empresa, seja livre, tem um controle de versão e, no geral, é Git. Tá? No geral é Git. Existe um outro, mas no geral é Git. Então, existe uma plataforma... Talvez alguns ouviram falar no GitHub. O GitHub é legal, você coloca seus projetos, mas ele não é livre. Eu não tinha como pegar o código GitHub e integrar com essa plataforma, certo? Mas tem uma plataforma aí que é 99% GitHub, que é o GitLab, que é livre, né? GPL, bonitinho.
usa também Bootstrap, igual o Colab, etc. E a gente conseguiu integrar e colocar aqui. Então, todos os nossos repositórios estão aqui nesse grupo do software do GitLab, do software público, ou seja, uma instância do GitLab integrada ao Colab na plataforma de software público. O InterLedge usa uma integração, né, com o GitHub, tá? Não tem problema nenhum. E o que a gente vai fazer também de legal é o seguinte, não vai obrigar o cara a trazer o projeto dele para cá, não. Se ele quiser espelhar para cá, beleza, fica lá no GitHub, ou onde você quiser, que você espelha para cá. Então, vamos ver se... Aqui então... Aqui eu repeti a aba aqui. Isso aqui é o repositório do... Eu não abri de final. Aqui é do próprio Colab, e eu quero achar o do Nosfera. Deixa eu colocar o do Nosfera aqui. Vamos ver se o pessoal está trabalhando. Então, mais ou menos 1 hora atrás, a Gabriela, que está na foto ali, ela commitou. Certo? Ela commitou. E a gente pode ver aqui que ela... Vamos olhar os commits aqui. Deve ser em outra branch, né? Certo? Então, eu tenho várias branches aqui. Então, o que a gente está fazendo é usando a própria plataforma, ainda estado beta, para desenvolver a própria plataforma. Certo? Mostrando, ó, nós estamos desenvolvendo algo muito complexo, usando a própria plataforma, para desenvolver a própria plataforma. Então, tem N branches aqui, né? Muito complexo. Então, está tudo aqui, outros projetos estão usando, e a gente sabe que essa curva de aprendizado é razoável, né? E faltam outras coisas, né? Do internet tem o chat, e... Deixa eu entrar aqui especificamente do Nosfero. Peraí que estão perdendo as abas aqui. O do Colab que você é coach tem aqui os milestones, né? Certo? Então o Alexandre é o líder da... Então eu quero saber como é que vai ser e como é que a Marisa lá acompanha com o Ministério o que a gente faz. Tá. Não, mas só para vocês entenderem aqui. Então aqui... eu vejo o que a gente está, o que aconteceu nas sprints e como é que está o andamento, e você clica no sprint e assim por diante. O Alexandre está me dizendo que está, na verdade, no repositório software público aqui, software público / software público, que é o principal, que é onde estão os inscritos. Quando você se você tiver interesse em implantar uma instância dessa em outro lugar, você vai pegar aqui. Então, já foi. Então aqui é o que a gente está fazendo a partir de agora nessa release 4, e é onde a Marisa vem para verificar o andamento das coisas. Vou nesse daqui, de bugs fixes, para você ver o que acontece. Então, tá aqui o checklist das coisas, e o GitLab me dá uma espécie de Kanban aqui, né? Certo? Ou seja, vou voltar aqui, né? Muita informação. Então, aqui eu tenho uma coisa para o usuário, certo? O usuário vem, ele vai fazer uma busca do catálogo, né? Certo? Vai lá, vai precisar de um software de interesse, né? Um software que encaixa aí na realidade de vocês. Aí ele vai navegar lá, né? Vai baixar o software. Deixa eu voltar de novo aqui para o Cacique. Certo? Então aqui o usuário veio, teve uma interação, tá? Aí baixou o software, gostou do software. Vou colaborar com esse software, vou discutir, vou reportar o bug, né? Etc. Beleza. Aí ele vai fazer o quê? Aí ele... Oi, desculpa. A Luísa está me dando a dica. Eu sei, não, sim, eu só não negar essas abas aqui, só tô, dali ele vai cair nessas páginas, eu só não quero clicar para não perder. Então ele vai vir aqui, aí vai participar da lista, né? Aí vai participar da lista aqui do Cacique, por exemplo, né? Aí vai reportar um bug, vocês entenderam? Ele começa a usar, tá lá, aí ele vai reportar um bug, vai discutir, vai tirar suas dúvidas, etc. Mas também tem o outro lado, que é a comunidade, né? Como o Jean falou, é a comunidade prática, né? O Colab nasceu para sustentar essa comunidade prática. Tem outro lado, que é a comunidade prática, que é quem bota a mão no código. Então, a gente está colocando no mesmo ambiente, nesse ecossistema, concretizando, o usuário entrando, tendo contato aqui, inclusive, do Via Lista, e do outro lado, uma plataforma para o desenvolvedor, né? Um ambiente técnico para ele usar esses recursos de repositório, de integração contínua. E tá tudo aberto. Me reporta o bug aqui, que eu vou aproximando isso aí à realidade. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, eu tenho, na verdade, serviços, né? No momento, lista, rede social, repositório, com o Colab, né? Abarcando tudo isso. E tudo isso a gente faz questão de retornar para a comunidade. É por isso que, eventualmente, a gente faz um pareamento com o Marco,
Você palestrou hoje? Amanhã. Sexta-feira ele vai palestrar. Então, que é daqui no Interled, a gente faz questão de parar e a gente, viu? A gente chega lá para a Marisa e fala assim, não adianta a gente fazer isso para vocês se não for retornar para o Interled. Não adianta a gente fazer isso no Nosfero se não for retornar para o Participa BR. Se não for retornar para a rede da USP. Não adianta. A gente perde o que a gente ganhou. Aí entra parece o egoísmo, né? Os outros colaborarem e eu usar, beleza. Agora o que eu estou fazendo não me esforçar para devolver, integrar e sim botar em prática o conceito de comunidade, aí por isso que fica essa sensação de comunidade é uma coisa do além, do céu, que vai resolver seus problemas. Não. Comunidade é você, desde o usuário, que vai ali fazer um catálogo e pode reportar um bug e colaborar numa documentação, né? E isso o Colab aqui no Interled mostra que é possível. Não precisa ser excelente tecnicamente ou saber Git para você poder colaborar. Mas aproximar esse cara que pode dar esse reporte com o desenvolvedor. E todo mundo aqui integrado. Então é isso que a gente está fazendo. Tá? Tem que abrir para discussão já, né? Ou agora? Então vou... Aqui é aquela foto. Eu saí daqui, né? Então, não sei se a gente vai disponibilizar os slides aí, se vai ter um lugar, mas... Tá? Aí eu compartilho com vocês, mas... Eu já expliquei, né? Então o Nosfero está aí, tem todas essas questões de tudo que uma rede social faz, mas o Nosfero é além, ele não é um Facebook, ele é um provedor de CMS. Cada perfil, seja de pessoa, seja de usuário, é um CMS, é um sitezinho. Tá? Na prática é isso que o Nosfero. Então o Nosfero já é um framework, né? Já é um arcabouço de coisas. O Colab é um outro arcabouço de coisas, outro framework de coisas. Então, no Nosfero eu tenho blog, tem imagem, tem vídeo, tem tudo isso. Então, toda a interação, por isso que a gente escolheu o Nosfero. Toda a interação com o usuário, né, com o Colab fazendo esse proxy reverse aí, é via o Nosfero. Que ele vai lá fazer tudo isso. Tecnicamente, o que a gente faz, para não interferir no core do Nosfero, são plugins. Né? São plugins que o Nosfero tem uma arquitetura madura para isso. Uma coisa que não está aí hoje, está sendo integrada, que aí a gente começa a falar de inovação, de fato, que é como eu monitoro o código-fonte. Eu quero que o cara coloque lá e a gente monitore o código-fonte, de alguma maneira. Monitorar o código-fonte é desde o tamanho, certo? Quantas classes tem, quantas linhas de código, até eu ver coesão, ver acoplamento, ver essas coisas. Aí o cara vai ter vergonha de botar algumas coisas lá no repositório. Porque aí vai entender por que esse código evolui e não evolui. Né? Aí vai ficar bem, a gente vai acabar com o tal do marketing. Né? Tem software que tem marketing. Né? E uma coisa no software público que eu posso falar, Marisa talvez não, mas existe gente que bota no software público lá uma versão, e eu posso dizer isso porque nas minhas disciplinas eu colaboro com alguns projetos de software público, aí você vai baixar o último commit. Teve um projeto aí que o último commit dos caras era de fevereiro de 2010. Aí sabe o que o cara faz? Botou no software público uma versão lá de 2010, só para dizer que é software público, para ele poder concorrer nas licitações, para que, na hora que ele vai implantar, ele ganha a licitação. Aí se ele ganhar a licitação, ele vai implantar a versão 2015. Mas se a empresa do Alexandre, o Alexandre não tem empresa ainda, mas ele vai ter. Se a empresa do Alexandre ganhar a licitação e falar, eu faço isso aí ele vai pegar lá no portal do software público atual, a versão que os caras colocam é de 2010, 2012. Tá? Os caras quebrando. Então, na hora que a gente deixa isso tudo externo e roda a métrica, você vai ver, esse software não evolui, né? Tá lá e você vê onde foi o último commit dos caras. E eu mostrei que a Gabriela, no nosso projeto, há 1 hora atrás, commitou. Aí você vê que o cara não commita há 2 anos, 3 anos, e está concorrendo à licitação. Que estranho isso. Tá? Então é transparência, né? A gente está falando de transparência, é a transparência do desenvolvimento de software. Tá? Então, o código-fonte, avaliar o código-fonte, por mais que a gente não entenda, vai dar uns bons cheiros quando eles estiverem por lá. Então tem o Mesura aí, que pessoal, eu comecei a desenvolver lá no meu doutorado, mas a gente abraçou dentro do projeto da USP e está sendo desenvolvido e também vai ser integrado aí, muito em breve, no final dessa release. E que vai permitir isso daí. Debaixo do Mesura tem esse analiso e a gente está colocando, então, ameaças de vulnerabilidade para código C e C++ dentro do Mesura. Então, a gente está indo além. Né? Então, desde o usuário que vai pegar um catálogo ali, até o desenvolvedor que vai ter o monitoramento automático ou semi-automático do seu código-fonte. GitLab eu falei, né? Eu apresentei, e repito, se você não conhece Git, e o trabalho de software, você está desalinhado com a realidade. Você está
em outro mundo. Você está esquizofrênico, você está vivendo, né, do passado, literalmente, no mínimo 10 anos atrás. Se realinhe com a realidade, se realinhe com o bom senso e use o controle de versão. Por favor. Tá? Então, para acessar o software, já mostrei o software público, tudo aí eu mostrei na prática, funcionando, não só nos slides, né? Então, deixar bem claro, software público GovBR não foi a UNB. Pelo amor de Deus. Tem nada a ver, o software público GovBR não tem nada a ver com a UNB. Agora, o beta.softwarepúblico.br é o que está sendo, o que foi apresentado aqui e é o que está sendo evoluído com a ajuda do Ministério do Planejamento, com muito esforço, né, da equipe da Marisa e agora do Wagner, né, que está lá como diretor. E a gente está nesse processo, tem um overhead de implantação. Continuamos a desenvolver, você viu, os commits ali. Estamos desenvolvendo agora, inclusive nesse momento, né, a equipe está lá no GAM desenvolvendo. E estamos também implantando lá e já planejando como é que vai ser a migração de coisas do atual para lá para virar essa chave. Tá? Então estamos nesse momento aí de implantação. Então se você acessar beta.softwarepúblico.br, sim, é esta plataforma. O software público está lá. Agora, isso não desmerece a iniciativa do software público. Colocar esta iniciativa no governo e isso chegar a um normativo e a um modelo e se concretizar na plataforma há quase 10 anos atrás, para vocês que são de governo, vocês sabem que não é fácil. Então, o que a gente está fazendo aqui, de maneira que a gente está agora reforçando, evoluindo em todos os aspectos, realinhando, como eu brinquei com vocês aí, realinhando o software público com a realidade do desenvolvimento de software, né? Mainstream, com as práticas que devemos seguir se a gente quer desenvolver software de qualidade. Aí, promovendo esses níveis de transparência, que juntando essas coisas nos proporciona. Então, você pode acessar aí, meu e-mail é paulo.rmm.undbr, mas você acha aí o Alexandre Almeida Barbosa, Gmail, e-mail do Alexandre, e marisa.santos, planejamento gov, e-mail da Marisa. Os slides são Creative Commons, né? E vou disponibilizar, a gente tem uns 10 minutos, né, para perguntas, debate, e estamos à disposição. A gente pode usar agora o... Alô? Oi. Nossa, Olá. Oi, Paulo. Eu sou o Cesostres, Oi, César. aqui do Interlegis, tá? Nós temos acompanhado as evoluções que vocês estão fazendo no Colab, estamos adorando. Eu tenho uma dúvida sobre como que vocês estão fazendo. A gente tem esse problema aqui, e vocês já devem ter pensado nisso. Você ter vários repositórios para um único projeto. Como é que vocês estão tratando isso com o GitLab e com as ferramentas de gestão aí? E outra pergunta, os forks, quando eu, por exemplo, eu quiser, vai funcionar igual do GitHub? Eu posso ir lá, achar, tem esse projeto legal, eu faço o meu fork dele e trabalho e depois faço um pull request. Vocês estão pensando nessa funcionalidade semelhante à do GitHub ou vocês estão pensando em alguma coisa diferente? Só isso. Assim, a Marisa pode falar a visão lá, assim, chegou a querer limitar fork, eu falei, isso é segurar água com a mão. Tá? Não tem, e é totalmente contra a ideia de você ter um repositório central. Então, assim, tudo que o GitLab, né, GitHub e outras forges, né, plataformas de colaboração tem, elas vão estar disponibilizadas aí, certo? Os forks, etc. E a gente tentar disseminar essas boas práticas, né? O problema aí não é a ferramenta, é mais o uso e as pessoas, mas vai sair, a gente espera que ao longo do tempo as pessoas adquiram esse conhecimento. Em relação a como controla, né, assim como no GitHub você tem as organizações, no GitLab você tem os grupos. E, por exemplo, um grupo aqui do próprio projeto é o do software público, que tem N repositórios. Então, aqui, ó, nós temos, no grupo, a gente tem 23 projetos aqui, né? Tem várias coisas que são feitas. Né? Desde o CSS, que é separado, até então, são todos... Depende tudo aqui, ó, desde documentação, tudo a gente coloca aqui em N projetos e está lá num grupo, né? Aqui em cima dá para ver o URL, groups, software público, né?
Oi? Pode falar aí no microfone. Tá funcionando? Ah. Tá. Todo software que está no portal, né? Todo software a gente cria um grupo. Exatamente para poder tentar atender a essa necessidade de mais de um repositório em cada projeto. Então, cada software novo ganha um grupo. Aqui na capa, né? Vocês podem ver ali, vem para o repositório. Quando vem para cá, ele vem para o grupo. Né? Então, o Cacique é um caso clássico aí que é feito vários projetos. Então, tem o Cacique Web Service, tem o Cacique. Então, aqui, ele está usando dessa maneira. Tá? Então, é normal como a comunidade software livre usa, é o que a gente recomenda. Em relação ao fork, tem algumas pessoas aí que acham que isso é um problema. Mas é o contrário, né? Isso é solução. Na hora que você deixa o cara fazer o fork, ninguém vai mexer no... E é difícil as pessoas entenderem isso aqui. Nossa, eu vou deixar aberto, o cara vai pegar meu código, aí vai bagunçar meu código. Não, ninguém vai bagunçar seu código se não tiver autorizado neste repositório, né? Neste repositório aqui, a fazer isso. Mas se ele der um fork, fizer uma cópia na conta dele, aí ele vai poder. Qual o problema? Aí, se aquilo for legal, ele deu certo porque fork é estimulado. É estimulado, né? Tem muitos projetos que tá lá, fork me. Aqui tá aqui, fork me. Não tá isso. Tá aí. Tá ali então estamos na linha certa. O Sérgio botou. Mas... É isso. Agora também é um trabalho de convencimento, porque as pessoas que não estão acostumadas com isso, né, tendem a falar, não pode forcar, né? Com o grande discussão em relação ao SEI, né, o sistema eletrônico aí, informatizado, é que os caras não querem deixar forcar. Não pode forcar, não pode, senão, ai meu Deus, eu perco o controle. Aí a gente fala assim, ó, mas vamos lá, vamos pegar uma coisa mais simples, a Wikipedia está aí, e aí? Perdeu o controle? É o contrário, né? Então a mesma coisa aqui, o controle é seu, o repositório oficial é seu. É seu, você faz o que quiser, se você aceita ou não a colaboração. Né? E, inclusive, se o cara não retornar a colaboração e você sabe que ele fez uma coisa legal, você pode ir lá pegar e integrar e acabou. Né? A ideia é essa. Então a gente não, assim, esse alinhamento com o bom senso, que é que eu digo, eu estou brincando, esse alinhamento com a realidade, a gente faz o tempo todo, né? E mostra o porquê e assim, tem essas discussões lá com a Marisa em si também, e tudo está na lista. Né? Tudo está na lista ali, muito por e-mail, às vezes por telefone, às vezes pessoalmente, a gente discute tudo e explica né? Não faz sentido nenhum não ser dessa forma. Tá dando certo. Né? E uma das coisas que o software público atual exige é que você se logue para ter acesso ao conteúdo, só para você ver o nível de controle que os caras queriam, né? A gente não faz sentido nenhum. Eu tô logado. Aí era problema, né? De ferramenta. Tomara, ainda bem. Mas assim, a gente... Quando a gente está falando de software público, qualquer software público pode ser forcado. Então, assim, todos os softwares públicos todos os softwares têm os seus repositórios, seus grupos, e todos são públicos. Então, todos os repositórios, todos os projetos dos repositórios são públicos. Então, todo mundo pode, né, forcar. Quando a gente está falando de softwares que a IN prevê, que são softwares que podem estar no software público, mas que tem alguma restrição, aí que é o caso do SEI, por exemplo, aí ele cairia num grupo fechado. Então, aí tem restrição. Aí, com certeza, você não vai conseguir fazer o foco porque não é um projeto público. Aí, nesse caso, sim. Mas, quando a gente está falando dos 69 softwares públicos que a gente tem no portal, tudo livre. Se o Interleges adotasse o SEI e ele fizer parte, entre aspas, do consórcio do SEI, aí ele tem acesso, ele vai poder forcar sim. Então, para vocês entenderem, essa plataforma software público está partindo para ser a plataforma de colaboração de desenvolvimento do governo. E vai vir o conceito de software de governo. Eu estou interessado em software livre, etc., e a gente está desenvolvendo software livre. Mas se o governo quer fazer consórcios entre governo, né? Ou seja, a colaboração intra-governo, né? Tudo bem, faz aqui. Aí você pode ter uma comunidade fechada, um repositório fechado, tudo fechado, e que você dá os acessos. Tudo bem, isso daí, por mais que eu seja um radical e meu e-mail principal é @softwarelivre.org, não tem problema. O importante, eu também entendo do outro lado. Imagina, o cara nunca teve essa experiência colaborativa e a gente empurrar a goela abaixo, então deixa ele ter uma experiência colaborativa de qualquer nível, mesmo que em projetos fechados, né, privados. Aí, na hora que ele entender o porquê que determinado projeto aberto evolui mais e explora melhor essa plataforma, o ecossistema, e o dele é fechado, não tem esse crescimento todo,
eu sempre tenho que ter um funcionário, ou alguém ali hierarquicamente levando ordem, não tem uma relação horizontal, aí ele vai ver ao longo do tempo, isso é a minha esperança, né? Que ao longo do tempo, é muito melhor deixar isso daí aberto mesmo e deixar a coisa se auto-organizar, porque o principal sou eu que tomo as decisões finais em relação ao oficial. E o pior, né? Tem um caso muito clássico do software público atual, que é o iEducar. O Educar tá lá. Hoje em dia, você quer achar o Educar de verdade? Vai lá no GitHub, na organização Portabilis, que é uma empresa lá de Santa Catarina. Pronto, não, acabou. Então, assim, ou seja, a evolução, né? O Darwin aí cuida dessas coisas. Então, ninguém vai mais lá no software público pegar o Educar. Você quer pegar o Educar? Vai pegar lá no GitHub, na organização Portabilis, e pronto. Então, se você quiser segurar o foco, né? Ou fechar, etc. Minha licença poética permite dizer que o SEI é distribuído via pendrive. Os caras estão preocupados se vai poder ser forcado ou não. Via pendrive. E nesse caso, ele vai continuar usando o mesmo nome, software público, mesmo sendo um conceito diferente? Vai continuar sendo distribuído embaixo do mesmo... Não sei, isso que a gente está estudando lá. Não sei se vai depender de como vai ser aí. Eu vou dizer do meu ponto de vista, como a NV está trabalhando. A gente não definiu ainda o que vai ser software de governo, o que vai ser software público. Será que essa plataforma, todos os hackathons que tiverem por aí, será que não deveriam mandar para cá? Então, eu acho que a plataforma vai deixar ter software livre, qualquer, software público nada mais é do que um carimbo, né? Do que um tombo. Ele vai ter uma plaquinha dessa aí, que nem esse microfone aqui tem, né? Um tombo, vai ter um negocinho, é software público. E vai ter software de governo que é uma tentativa do governo não fazer com que o cara do outro lado da rua gaste mais 5 milhões no mesmo software. Faz sentido também isso, né? Não quer abrir, beleza. Mas pelo menos você vai fazer com que o outro ministério ali, por exemplo, aqui em Brasília, não gaste mais 5 milhões no mesmo software. Né? Pelo menos isso, eu acho razoável. Aí em relação ao nome, a Marisa pode dizer, em princípio, não. E vamos ver como é que isso evolui. A gente vai aprender junto e vocês, né, que são mais governo legislativo, que vão ser usuários, que vão também contribuir com isso aí. Mas Marisa, fala aí o que vai dela. Na verdade, são duas coisas. Uma coisa, assim, em relação ao nome, a gente ainda está em estudo mesmo. A gente está verificando, a gente está estudando, a gente não sabe ainda, porque tem a questão da plataforma de ativos, porque até o termo de cooperação da gente, ele fala de colaboração, software público e plataforma de ativos de governo. Ativos de software. Ativos de software. Então, a gente pode evoluir essa plataforma para a plataforma de ativos, pode. Então, essa questão da nomenclatura não está definida. Em relação à questão do software de governo, isso já é uma realidade que já existe na IN1 hoje. O artigo 11 ou 14, se eu não me engano, da IN1, ele fala que algum software que possa permitir colaboração no governo, mas que tem alguma restrição técnica ou jurídica para se tornar um software público, ele pode estar no portal software público. Então, hoje, no portal atual, né, que a gente chama assim, portal antigo, entre aspas, que é o atual, ele tem 2 softwares nessas condições. Ele está lá em comunidade chamada comunidade de governo. Então, essa é uma realidade que já existe. O que é que o Ministério está fazendo? O Ministério está dando ênfase a esse artigo e utilizando mais e trazendo mais softwares que a gente precisa colaborar, precisa trocar entre governo, né, permitir colaboração entre o governo, gerar essa economia que o Paulo falou. Não faz sentido de eu gastar 5 milhões em um sistema de protocolo e depois gastar mais outro órgão gastar mais 5 milhões. Então, assim, a gente tem um problema aí, que é esse problema de licenciamento, que é esse problema de que o órgão quer ter propriedade sobre aquele código, não quer tornar aquele código livre. Tem esse problema que a gente está tentando resolver, inclusive, uma das vertentes do nosso acordo de cooperação é esse licenciamento, que o professor Carlos Denner está responsável. E a gente tem conversado sobre isso para poder ver qual a melhor solução para resolver esse problema. Tem muitos problemas que a gente precisa resolver. Um deles é esse. Mas, assim, a gente também não pode fechar os olhos para essa realidade. Que o que aconteceu durante muito tempo foi isso. E agora, principalmente com o novo secretário, com a nova gestão, a gente precisa resolver esse problema, que é permitir, fazer com que o governo gaste menos em software. Então, é uma realidade que existe, que a gente não pode fechar os olhos, a gente tem que resolver de alguma forma. E aí a gente está, né, estudando isso através desse... A gente não tem uma nomenclatura formada ainda, a gente está chamando de software de governo, mas isso ainda está em estudo. Mas eu acredito, um sentimento pessoal, é que vai haver realmente essa evolução para uma plataforma de ativos do governo. Assim, você deve ter mais experiência que às vezes tem uma solução, e isso, né, está acontecendo com o SEI, até uma solução boa. Sendo que
as pessoas começam a querer capitalizar politicamente em cima do software. Tá? Agora, não adianta. Você acha que o SEI vai dar conta do Ministério da Justiça? Não vai. Ele deu conta ali num TRF, mas não vai dar conta. Não vai dar conta aqui, vai depender. Então, assim, se ele não abrir para evoluir, para integrar o que o pessoal da Justiça está fazendo, que o Interleste poderia fazer, né? E teria ganho muito mais, sendo que as pessoas, alguns de vocês que estão em TCEs, sabem disso. Né? Não, porque eu tenho que fazer o Huawei aqui. Não faz sentido algum isso. Ganha muito mais se você estiver num ecossistema, num grupo, né? Diga quem tu és que eu digo quem tu és. Se você está num grupo aberto, etc., vai dar certo, você vai ter a sua reputação. Ela tá dizendo, tem pergunta aqui. Deixa eu só mostrar o software público aqui atual, porque a gente está falando do atual. O software público atual é esse aqui. E você não acessa nada se você não logar. Acessa só as informações básicas. E esse aqui é o beta, né? Então, eu quero achar um software público aqui, sei lá. A tripinha. Sei lá o que acontece. Paulo, só um comentário. Vai lá. Você antes na sua apresentação lá no começo, você comentou sobre os sprints, né? Que eu acho que foram gastos uns 3 etapas, 3 sprints só para poder desacoplar o Colab, né? Então ele não estava no ponto de o Colab foi o seguinte, ser usado por, né? A gente antes do Sérgio chegar, a gente gastou não sprints, a gente gastou acho que uma release toda só para aprender e desacoplar o Colab, mas normal, porque o time também estava aprendendo, estava só com o aluno. Quando o Sérgio veio, aí a conversa foi outra, né? Sim. Eu queria fazer um pouco de meia-culpa aqui, porque a gente teve várias interações, né? Você e a Marisa acompanharam várias reuniões, várias apresentações, né, para tentar convencer que esse modelo para nós, ele dá certo há bastante tempo. Então, por exemplo, o SAPL é um software que tem bastante colaboração da comunidade. A gente trouxe aqui no Ingitec o Corinto várias vezes, eu acho que 2 ou 3 vezes ele veio falar do portal do software público, do conceito de software público, ele veio participar de uma mesa redonda aqui sobre compartilhamento de software, de código no governo, por exemplo. Teve várias interações com ele. E ele, nessas interações, ele até citava, o Colab, né, a gente tem que colar mais para poder, de repente, fazer alguma coisa junto. Só que essas coisas ficavam mais no nível de conversa. E quando a gente teve essa oportunidade de, vamos fazer um novo portal de software público, e o que a gente vai fazer, então, a gente tinha que convencer, olha, a gente tem um modelo aqui, né, que é basicamente o que a comunidade de software livre faz. A gente foi por esse caminho, só que a gente colou as coisas. E com o governo a gente aprende que se você colocar muita barreira, não vai, né? Então o negócio é desembarrear. Como é que a gente desembarreira? É dizendo que o negócio é muito foda, né? Vai por aqui que por aqui vai, né? Vai dar certo. Então, claro que a gente sabia que o Colab estava bastante acoplado, né? Porque a gente queria, no primeiro momento, resolver o nosso problema de colaboração. Então, mas a gente está muito feliz de ver essa evolução toda, né? De ver um outro poder utilizando tanto o conceito quanto o código que a gente fez, né? As coisas que a gente fez aqui para evoluir. Vocês foram muito mais longe. E a gente está hoje discutindo se a gente usa o que vocês fizeram ou se a gente vai para dentro do portal software público, né? A gente está nesse nível de discussão. Então, está todo mundo aqui muito eufórico com esse trabalho que vocês fizeram e realmente é muito valioso saber que houve realmente colaboração, né, de fato, entre governo, entre universidade e tudo isso que você citou. Legal. Não, é evolução. Né? Semana que vem o Sérgio está aqui com a gente. Estaremos aqui de novo, né? Possivelmente com o Sérgio. Tem uma pergunta ali, a gente acabou fazendo uma outra palestra. Desculpa. É só voltar um pouquinho aí na questão dos forks. Eu não sei como é que o grupo está trabalhando internamente, mas os projetos maiores que eu tenho visto, os coordenadores do projeto não estão mais trabalhando fazendo push direto no repositório. Eles trabalham também no fork deles e o código só é comitado no repositório através de um merge de um pull request. Isso. Por quê? Isso exige que o código seja revisado imediatamente. Então, você sempre tem uma revisão de código. Não sei como é que vocês estão fazendo isso,
mas seria interessante também conversar com a comunidade a respeito dessa possibilidade. É desse jeito também. É desse jeito também? Desse também. É sempre via pull request. O que a gente faz no nosso projeto é isso, tá? E o que a gente aconselha é isso. É sempre via pull request. Eu vou mostrar aqui o Nosfero deve ter uns merge requests aqui, né? É o que a gente aconselha, porque isso é a prática, isso é sim. É por isso que você está no ambiente de repositório colaborativo, para você permitir, inclusive, a revisão em par e rodar testes automatizados que for e não ser direto. A gente também faz, no nosso projeto, usando a plataforma, mesmo quando é o terceiro, que é o criador, né, o principal desenvolvedor do Nosfero, outra pessoa revisa o que ele faz. Né? Mesmo isso acontecendo. Mas será que no cacique eles estão fazendo assim? Aí não tem como a gente impor. Ou seja, essa gestão, tá? Então é uma coisa que eu falo assim, legal, tem a ferramenta, mas pessoas ainda são mais importantes do que ferramentas, né? Uma premissa básica aí dos ágeis, né? Então aí vai para a questão cultural, né? Então se tem você falando, é isso aí. Se me perguntar como é que trabalha, é isso aí. É isso que a gente vai tentar dizer assim, ó, se você trabalhar dessa forma, você não vai ter menos conflitos, vai ter menos problemas e você vai garantir uma qualidade do seu código. E é isso que as pessoas não entendem, o negócio do fork. Acha que se abrir, qualquer um vai meter, vai qualquer coisa entrar. Não, tem um protocolozinho, né? Tem um processo aí de que quando você retorna, aquilo só vai efetivamente ser integrado, né? Vai realmente constituir o branch master do seu repositório quando alguém revisar ou apertar o botão que aceita aquele merge request. A gente faz isso. Vocês já estão usando algum sistema de integração contínua para testar o código antes dele ser comitado no repositório principal? Sim. O que vocês estão usando? A gente usa o Jenkins. O Jenkins. Tá, Jenkins Jenkins, tudo é Jenkins. Tá? O Mesuro tinha Travis ali, mas a gente está indo pro Jenkins. A gente usa. E o Colab aqui também usa. Aí também vai ver como é algum serviço de integração contínua, né? Como é que vai ser. Mas a gente usa e aconselha. E tudo que está nesse software público aqui é justamente os scripts de desenvolvimento, né? De integração contínua quanto de implantação. Software público. Tá? Deixa eu vir para ele aqui para te mostrar. Vou botar aqui o software. Tá? Então, isso é o que a gente usa. Agora, o que a gente usa, ok. O importante é o que as outras comunidades vão usar. Por isso que a gente fez questão de, assim que saiu o alpha da plataforma, a gente foi para lá. A gente começou a usar para mostrar, tá vendo? A gente está usando a lista, está usando o GitLab, está usando e uma maneira de usar e de melhor explorar isso é dessa maneira. Mas cada comunidade, né, cada projeto aí vai até onde dá também, né? Não dá para exigir que todo mundo faça integração contínua. Por isso que eu defendo o mínimo de colaboração, o mínimo é você usar um repositório. Só o fato dos caras estarem dispostos a usar um repositório, em especial usar um Git, eu já estou bastante contente. Não dá para, né? O ótimo é inimigo do bom aí, né? E se os caras chegarem no razoável, eu acho que o governo brasileiro vai crescer bastante. E vocês estão usando o issue o report de bugs? Vocês estão usando no GitLab ou vocês estão usando o Mailman para... No GitLab. No GitLab mesmo. No GitLab. Mailman Vocês chegaram a tentar integrar? Porque o bate-papo mesmo do pessoal acontece no Mailman, eu imagino. Né? No Mailman, tá normal. Mas aí a Marisa vem e fala assim, por favor, abra uma eixo. Entendi. Então, é isso que a gente faz com ela. É o que a UNB faz com o Ministério do Planejamento. Legal, pode abrir uma issue? Já consegue? Não dá. No início, a gente ia lá e abria, até que a equipe dela entendeu o sistema e vai. Então, é isso que tem que fazer. É uma mudança de cultura, tem que pegar na mão, seja o líder do projeto, ele tem que fazer, tem que ter paciência com o outro lado, falar, não, vai aqui, vai. Aí, para ela, fica muito mais fácil do que ficar relatando um monte de coisa, já vai aqui, já sabe. Agora, a gente já usou um protocolo assim. Na hora que a gente fecha a issue, a gente assina para ela. Aí se ela revisa, a equipe, mas né? Isso aí tá em discussão. Ela quiser. Não, isso é o meu protocolo, né? Esse é o meu protocolo. Aí se vocês vão aceitar ou não, assina. Ela quer acompanhar, vai receber 50 e-mails por dia. Assina. Para ela, para quem for. E pronto, mas tá aqui. A gente usa todas as issues, né? Deixa eu ver se tem. Para mim não tem nada, mas vou pelo Alexandre aqui, que tem assinado pelo Alexandre. Né? Pronto, tem uma issue assinada pelo Alexandre aqui, aberta, né? Tá? É isso, normal. Aí a gente
vai educando, né? Porque o usuário tá lá, né? A gente não pode dizer pro cara, aí ele vai se envolvendo, né? Ele vai se envolvendo até o ponto que você possa... Legal, você pode cadastrar mais? Aí ele vai. Então é aquele negócio, ele vai desde o cara que não vai nem se logar, vai simplesmente visitar a página e baixar, até o cara que vai se logar, vai primeiro escrever um comentário ali na rede social, né? Vai escrever um comentário aqui dizendo que, pô, essa documentação aqui não tá legal, etc, né? Aí até depois que ele vai reclamar na lista, ele vai se envolvendo. À medida que ele for se envolvendo, você fala, pô, ok, agora isso é um bug mesmo. Pode cadastrar aí. Aí ele já vai estar aqui, né? Logado, interagindo, ele vai lá e cadastra o ISO. Né? Não sei. Né? Nós vamos aprender junto isso. A UNB está conseguindo fazer isso com o Ministério do Planejamento. Não sei se todos os projetos irão conseguir. Parabéns, o trabalho está bem bonito. Obrigado. Ô, Paulo, você falou do Mesura, né? Mesuro. Ele existe. Então, pode falar. Você consegue analisar 3 linguagens, né? C, C++, Java. Por enquanto, C++, Java e Ruby já. Já botou Ruby. Então, próximo passo é Python. Existe um esforço para ampliar esse lag? Existe. E esse projeto tá onde? Existe. Agora a gente trouxe também para cá. Ele tá no GitHub oficial, é que nem o Colab. Certo. O Colab oficial, comunidade, é lá no GitHub. O Mesura oficial, comunidade, é no GitHub. Legal. E a gente trouxe um fork dele, uma cópia dele para cá, e tá aqui, mesura.org. Tá no ar, tá, é isso aí. Isso aí ainda isso é inovação, isso é experimental, isso vem da academia, né? Que é uma coisa diferente aí para ter configurações, para não ser uma coisa não totalmente automática, mas sim semi-automática, tem interpretação. Aí a gente, como tem o Nosfera, etc., não, vamos colocar uma coisa de Ruby. Até porque o Code Climate faz isso bem já, né? E também pegar a Python, né? Aí depois, para o software público, a gente precisa de PHP, né? Tem muita coisa de software público em PHP, precisa de PHP. Então, assim, a gente está no nosso, mas sendo que o foco ainda são as outras coisas. Isso aqui é a inovação que a gente está fazendo em paralelo, né? A gente nem conversa disso com a Marisa, então está em paralelo, já vai emergir e a gente vai integrar. O principal desenvolvedor hoje do Mesuro vai vir também semana que vem. Vai estar o terceiro, o Sérgio, e o Rafael Manzo. Legal, parabéns. Aqui com a gente. Não, eu só queria comentar que nós já nos beneficiamos desse modelo open source, né? Alguém pegou o nosso código, forcou, fez ele ficar incrível, né? Então, isso é um bom exemplo. Porque o Colab é um exemplo disso, né? De que como é bom você deixar os outros copiarem você. É excelente. E outra coisa sobre os forks é que é o seguinte, as pessoas naturalmente copiam e alteram o código. É para isso que foi feito esse tipo de licença. O que um sistema como esse, o GitHub, faz é dar visibilidade e fazer com que o autor original consiga pegar essas mudanças que antes eram feitas secretamente em houses, escondidas e ninguém tinha acesso. Agora elas têm uma visibilidade ampla. Você entra no GitHub, deve acontecer em algum momento, e vê um timeline assim, dos forks, como que eles saíram e como que eles voltaram. Isso é muito interessante, né? E uma pergunta que eu ia fazer é o seguinte, o que vocês acham do GitHub e do portal do software público? A gente fica pensando que às vezes é melhor você estar no GitHub porque tem uma comunidade maior de desenvolvedores lá. Tem uma visibilidade maior porque tem muita gente lá. E o que vocês acham disso, do ponto de vista de alguém que tem um software que é aberto, né, e está pensando onde é que coloca, né? Tá, isso que você falou tem também o GitLab, né? Essa rede aqui. Ou seja, olha aí, maravilha. Isso que ele perguntou o próprio Alexandre, os alunos, eles forcam, parei e depois devolvem lá. Então aí tem a rede. E você, que é o autor original, vê, que antes você não via. Exatamente. Então o terceiro V aqui, ó, que é toda a evolução, que é toda, ó como uma coisa. Certo? Exatamente. A catedral é o bazar, né? Isso é o bazar. Eu vou dar minha opinião, aí tem a opinião da Marisa oficial aí em relação a. Eu vou deixar a Marisa responder primeiro, depois eu faço ponto. Do que? Peraí que eu falei aqui, repete a pergunta aqui. Sobre essa dialética entre o GitHub. Eu vou para o GitHub, eu vou assim, para o portal software. eu vou dar minha opinião aí. Por isso que eu comentei assim. Eu acho muito ruim, tipo assim, o Colab. O Colab já estava lá no GitHub. Estava lá. Não faz sentido nenhum a gente simplesmente transferir o Colab para o software público integralmente. Faz sentido o quê? Vamos espelhar, né?
o que a gente vai tentar fazer é que, por exemplo, o Colab ele possa ser espelhado no software público. Por quê? Porque existe uma comunidade de governo interessada no Colab, por exemplo. Agora, se não há uma comunidade de governo interessada, ou você não pretende trabalhar, na minha opinião, não faz sentido. Certo? Agora, eu acho que todo projeto que tem um investimento público mínimo, que tem uma comunidade de governo usando, etc., que for, no mínimo, seja espelhado para lá. Agora, realmente obrigar que agora esse projeto vai estar lá e o cara já vinha usando algumas coisas, aí eu acho ruim. Então, assim, se eu tenho interesse, inclusive uma empresa, eu sou uma empresa, e eu tenho interesse que esse software, e eu fiz uma plataforma legal, que está de acordo com a licença, está de acordo, etc. E eu tenho interesse que isso se torne um software público um dia, eu já nasceria aqui, entendeu? Mesmo ele ainda não sendo software público, tendo esse carimbo aqui, software público, eu, por estratégia de negócio, colocaria lá. Para ele ir nascendo, ele, né, ir ganhando. Aí, ó, fiz todo o processo que vai ser redefinido do software público. Ok, ou seja, se você tem um interesse nesse mercado, governo, colocaria aqui. Por quê? Porque, né, tem a IN de contratação, que fala para consultar, tem outras coisas, tem gente que vai buscar naturalmente lá. Se você está interessado nos dois, eu faria os dois. Eu espelharia, e tem uma coisa chamada hook, né? E o GitLab trabalha bem com isso, que me permite o interessante esse tipo de é que você espelha o repo, mas você não espelha as issues, a wiki, os comentários. Mas o cara faz o cara chegar, então... e você bota lá, o cara te acha no GitHub, vamos ver o contrário, né? O cara te acha no GitHub, você bota lá no README aqui, ó. Isso aqui é um espelho tal, tá aqui. Aí o cara vai te achar. Aí ele, ou seja, o que você usou como argumento do GitHub dar uma visibilidade, ele vai te achar lá e depois ele vai chegar no oficial, se o software público for oficial. Aqui no software público, tá? No Colab, tá lá. É o Colab que a gente está desenvolvendo aqui, mas o oficial da comunidade, etc., é o que está no GitHub. E as issues? Certo? As issues que são específicas do software público, a gente está aqui. As issues que são geral, que a gente, quando é um merge request para o Sérgio, é lá no GitHub, né? Tá, tudo bem. Correto? Né? Quando a gente vai, é como se a gente realmente trabalhasse um fork, na hora que, beleza, isso aqui está genérico, isso não vai quebrar o Interleges, por exemplo, por causa do Colab, ou outro, aí é feito um merge request para lá. Assim, dá um overhead, né? Dá um overhead. Agora, eu usaria isso, né? De usar os dois mundos. Se eu tenho interesse nos dois mundos, usaria os dois mundos. Agora, você tem o cacique. Não sei, deixaria aqui. Depende do software. Vai depender do software. Também acho que é relativo. Acho que depende do objetivo. Eu concordo com o Paulo. Por exemplo, se você tem um software hoje e eu quero só colocar no portal do software público. Hoje, para colocar um software no portal do software público, você tem que passar pelo processo da instrução normativa. Tem que passar por aquele processo lá. Ah, mas é um software que eu vou compartilhar com o governo. A gente já está aceitando, né, softwares que não sejam, por exemplo, públicos, como o caso do SEI. Né, tem o pessoal do Ministério da Justiça está desenvolvendo uma API para um software chamado Sindec, que é um software para os PROCONs de todo o Brasil, e eles já foram lá e eles vão colocar esse código lá. Então, nesse caso, como é para governo, sim. Agora, empresa privada, eu tenho um software que eu quero colocar no portal. Aí tem que passar pelo processo de disponibilização todinho lá que está na instrução normativa 1. Aí faz sentido para ele, porque ele também vai ter visibilidade, são 200 mil usuários que a gente tem, nos eventos a gente apresenta o software, ele pode fazer contratação direta daquele software na empresa. Então, tem algumas vantagens que ele vai ter, né, no uso daquele software. Então, assim, depende do objetivo. E aí, na dúvida, né, a questão do espelhamento, né? Usa os dois e vai espelhando, eu acho que o caminho é esse mesmo. Com a Marisa, outro alinhamento com a realidade que eu estou defendendo lá na equipe dela e no Ministério é o seguinte, cara, o cara quer se cadastrar aqui, na linha que o Jean está falando, vamos tirar as barreiras, deixa o cara botar o projeto aqui. Agora, vai aparecer nesse catálogo como software público? Não vai atrapalhar, certo? Não vai atrapalhar. Aí se o cara vier aqui e pedir para cadastrar aparecer todos os projetos de software, aí tudo bem. Então, assim, isso quem vai definir, hoje, se você vier aqui no beta e cadastrar seu projeto, tá lá. A comunidade tá vendo. Aí isso não está definido. O que eu acho, para ter quando ela fala entrar no portal, é o que eu estou dizendo assim, para ter o selo, né? É como se o governo tombasse aquele software.
Quando eu tomo uma praça ali, eu tomo um monumento, é porque o governo vai ter algum tipo de cuidado, não é isso? Vai ter alguma coisa ali, não tomba tudo. Então, eu estou dizendo assim, entenda o software público, esse selo software público, assim, esse software aqui, o governo, né, esse programa, software público, esse modelo, vai dar um suporte mínimo. E tem esse software aí. E na plataforma, eu acho que, por exemplo, todos os hackathons que houverem por aí, tinha que estimular o cara a colocar aqui. E fica lá. Fica, não tem problema. Vai aparecer como software público? Não, apareceu como um software experimental. E ficou, vai ficar o lixo? Não tem problema nenhum. É assim. Vai estar lá a métrica, ali depois pode ser, fica como desativado, aparece, não sei. A gamificação, né, digamos, a transparência vai cuidar disso aí. Então, o que eu estou tentando dizer assim, a plataforma hoje ela permite com que qualquer projeto se cadastre aqui. E por que não? Mas é para concorrer com o GitHub? Não, não é. O cara tem interesse. Coloquei aqui. Vai ser chamado de software público? Não. É um software que está na plataforma de colaboração do governo. Na hora que ele seguir o processo, né, aí ele se dá um software público. Mas o software público, quando você usa a IN, a IN do software público é totalmente sacana, né? Ele só quer o bônus. Ele fala assim, para ser um software público é quando já tem uma maturidade, já tem isso, já tem aquilo, já tem aquilo, já tem aquilo. Isso é o contrário do software da colaboração. Quanto antes eu liberar, né? Quanto antes eu liberar, melhor, para eu poder usar, estimular alguém para ver se essa coisa mágica, que a gente acha que é mágica, apareça e me ajude a resolver o problema. Então, aí, olha como é injusto. Alguém, ou uma empresa, ou um cidadão, tem todo um overhead de chegar num software maduro, aí o governo, agora você pode entrar aqui. Você está maduro, você pode usar a minha plataforma. Aí não, se o cara já desenvolveu tudo no GitHub, onde foi, por que ele vai para lá? Eu já estou maduro, eu precisava de você para me acolher, para eu poder chamar outros pares e prover a colaboração. Então, na IN, o software público, ela vem com esses controles, né? E o que é que a gente pretende falar? Não faz sentido. Você tem que estimular o cara no primeiro commit dele, ele abrir o código dele. Né? Abrir ou compartilhar com o seu consórcio. Né? É isso que eu, pelo menos, a UNB, em termos de pesquisa, em termos de ação, em termos de estudos, não precisa nem estudar, né? Isso é óbvio, mas assim, em termos de estudo, de relatório, a gente faz isso. O princípio do Linux, release early, release early. Exatamente. Não, e vira uma atividade de fomento, que é uma uma função comum do governo. Então, assim, aí beleza. Aí, vários projetos vão fracassar, tá? Mas quantos hoje do software público atual nesse modelo não fracassaram? Ou não foram evoluídos? Normal. Então, a UNB vai entregar argumentos, estudos que falam assim, não, deixa a plataforma de forma que qualquer um possa colocar seu software lá. Se ele graduar, digamos assim, né? Graduar pro que é o software público, beleza, ganha o selo, vai ganhar. O que ele vai ganhar aqui? Ele vai estar no catálogo, ele vai estar na capa, ele vai ganhar destaque, ele vai chamar a atenção, né? E pronto. Não tem interesse, deixa lá, deixa aí quieto, beleza. Aí, de maneira nenhuma é para concorrer. Se o cara não tem interesse nesse ecossistema público, fica lá no GitHub mesmo, do próprio gitlab.com. Não faz sentido. Jogar, eu quero espelhar aqui, beleza, espelha. Né? Agora, não sei se isso vai acontecer, né? Isso é o que a gente vai apresentar para o Ministério do Planejamento fazer. Não tem problema. Ok? E não tem problema nenhum, assim, se só fechar aqui. Se o planejamento não querer fechar, querer né, não estimular o uso, não tem problema nenhum. O Interled pode pegar essa plataforma toda e instanciar. É tudo livre. Ela pode instanciar isso aqui no Interled e falar, tá bom, eu vou usar do meu jeito aqui. Pronto, é livre. E a UNB está preocupado nisso. Em que qualquer um que queira instanciar isso. A UNB veio falar comigo, disse, a gente está fazendo isso aqui, vocês querem fazer o UNB Lab? Para todos, porque a UNB também tem esse problema. Tem o departamento de educação faz não sei o quê, o outro faz não sei o quê, cada um faz seu site, cada um... Você quer? Eu instancio isso aqui. Aí vira o UNB Lab e pronto. Quer? Pronto. É isso que a gente está proporcionando. Que o software público, ele tem sua linha, tem seu conceito e vai tentar atender ao máximo, né? O CISP, né? O que está dentro dele. Mas o Interled, ele tem uma outra comunidade, ele tem que trabalhar de outra forma. A plataforma está aí para ser instanciada, né? O Ministério do Planejamento está fomentando isso, né, com a UNB, mas ela é software livre. Tudo isso aqui é software livre e o Interled pode se apropriar disso e abrir, então, o 2.0 aí do
do Colab. Assim como a UNB, a gente está conversando, vamos fazer o UNB Lab, bota tudo aqui, fica aí os projetos, tem o catálogo de software aí da UNB, para a própria comunidade UNB, não tem problema nenhum. É isso que a gente está tendo cuidado. O software público, ele estará no catálogo de softwares públicos. Sim, exato. O software público é um software público. Tem que ser um software público. Por enquanto ele é um software livre. Então, por enquanto ele é um software livre. O nosso era um software livre e tal, mas ele ainda não passou o Colab, né? Faz sentido que o Colab, então, se gradue a software público, mas ele não vai deixar de ser livre. Então vamos torcer que o Ministério do Planejamento, além de ter a ferramenta certa, também adote as filosofias corretas para a gente poder entrar aí dentro. Que sem dúvida é o mais difícil dessa história. A ferramenta é o mais difícil dessa história. É o mais barato. É complexa a ferramenta, etc. Mas por isso que o case do Interleges, e eu repito, o Interleges é hoje quem faz software público de verdade. Né? Ajudou a gente, não é o Colab, é o que, tá vendo? Por isso que eles têm 100 e tantos projetos, por isso que eles já fizeram não sei quantos portais modelos, é por isso que não tem não sei quantos. É porque, o que o Jean falou, eles priorizaram não colocar barreiras. Diferentemente, a culpa não é da Marisa, porque ela não estava lá em 2005, não é isso? Diferentemente do que fizeram com o software público, botaram N barreiras, inclusive assim, você quer conhecer um software público? Se cadastre, porque eu preciso ter o seu e-mail e saber exatamente quantos mil usuários estão cadastrados aqui. Aí um dia desse eu pedi uma estatística. Me mostra aí quantos usuários se logaram. Me mostra quantos foram no fórum. Tá lá, 1%. Então não adianta dizer, o Ministério do Planejamento dizer assim, eu tenho uma base de mais de 200 mil usuários de software público. Mentira. Nos últimos 6 meses, quem se logou é menos de 1%, e quem fez um comentário no fórum, menos ainda. Acabamos? Obrigado pelo convite de novo. Espero ter sido